Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu considero interessantíssimo dentro da história do mundo, que é Troia. Nós vamos conhecer o sítio arqueológico de Troia. O que a gente tem de história nessa região de Troia, já que nós vamos agora conhecer o sítio arqueológico, que é patrimônio mundial da Unesco desde 1998. Essa região aqui, nós sabemos que já era ocupada em torno de 3.600 antes de Cristo. Em torno de 3.000 antes de Cristo, a gente vai ver o aparecimento de uma cidade fortificada, e isso já nos mostra, se eu tenho uma cidade fortificada, nos indica que esse local era sujeito a ataques. Ninguém vai colocar muros, fortificar a sua cidade, se não tem medo de ser atacado, correto? Então, isso já nos mostra que Troia tinha essa característica de ser vulnerável a ataques, justamente porque ela está aqui de frente para o mar, controlando aqui o canal também. Então, se a gente for olhar no mapa, a gente tem Troia, aqui tem Ratusa, essa aqui é a área de domínio dos hititas, e para cá, para baixo, o Egito. Então, quem dominasse esse local aqui, conseguia fazer comércio com o Egito, comércio com com toda essa região aqui do Levante, que é essa meia-lua aqui, né, que a gente chama de meia-lua fértil também, com mais a parte mais oriental e com toda a Grécia e as ilhas. A Troia que nós temos hoje lá no sítio arqueológico, por evidências, sabemos que ela foi destruída e reconstruída várias vezes ao longo da sua história. Temos 9 camadas, então a gente vai ter Troia 1, 0, Troia 1, Troia 2, 3, 4 e assim por diante. Como é que os arqueólogos numeraram ou identificaram essas camadas? Voltando um pouquinho, na arqueologia hoje moderna, quando o Schliemann fez isso, ele não fez exatamente isso que se faz hoje, tá? Mas eles vão abrindo muito lentamente essas camadas, né, de terra mesmo, com objetos, com restos arqueológicos, com restos de edifícios, vão abrindo e tentando reconstruir a história. E eles conseguem identificar o arco de tempo que durou cada uma dessas camadas. Principalmente quando acontece um desastre natural, como um terremoto, ou quando aconteceu um incêndio e aí a cidade foi reconstruída, e assim eles foram identificando as camadas desse sítio arqueológico de Troia. Troia 2 mostra uma riqueza muito grande e uma arquitetura imponente. Tanto é que quando o Henry Schliemann estava lá fazendo esse trabalho de escavação em Troia, ele vai imediatamente dizer que essa camada aqui, 2, era a Troia da Guerra de Troia. Já já nós vamos ver que não foi bem assim. No final da Idade do Bronze, ou seja, nesse momento que nós falamos na aula passada, quando os hititas tinham um domínio dessa região aqui, Troia era chamada pelos hititas de Vilusa ou Taruíça. De onde a gente tira isso? Dos documentos hititas, porque, infelizmente, aqui em Troia, nós não achamos documentação escrita, o que é um problema para nós, estudiosos. Por quê?
Quando nós temos documentação escrita, como as tabuletas de argila lá de Hattusa, ou o arquivo lá de Amarna, né, as cartas de Amarna, lá de Ugarit, quando a gente tem de Mari, de Ebla, quando a gente tem essas documentações, a gente consegue, de alguma forma, tentar reconstruir a história. Aqui em Troia a gente não tem isso. Por que que a gente não tem, Ali? Existem várias teorias do porquê não existe, mas é possível que nessas reconstruções aqui da cidade, em determinado momento, provavelmente lá no século III, essas documentações se perderam, século III depois de Cristo. Então, o que nós conseguimos identificar como sendo Troia, dentro da documentação de outros povos, principalmente os hititas, que tinham aqui um contato direto com Troia, é possível que os hititas chamassem Troia de Vilusa Pariusa, que aparece em muitos documentos aqui hititas. Grego clássico, então quando a gente fala grego clássico, eu já estou depois aqui, lá em torno de 500 antes de Cristo, Troia era chamada de Ilion ou Ilios, que provavelmente deriva de Vilios, como era chamada lá no início de Troia. Então, num grego mais anterior aqui, mais antigo, nós teríamos Troia sendo chamada de Vilios, que ainda se usava essa letra W aqui. Depois, com a evolução da língua grega, se perdeu o W e virou Ilios. E justamente por essa semelhança de nomenclatura de Vilios com Vilusa, que os estudiosos acreditam, pela semelhança da forma da escrita, pelas informações que nós temos, que Vilusa, que aparece nos textos hititas, se refere exatamente a Troia. Em latim, porque a gente também vai ter domínio romano aqui, Troia vai ser chamada de Troia ou de Ilium. Então, vocês vão encontrar diversas formas aqui em textos. Vilusa, quando se fala de documentação hitita ou tariusa, Ilion ou Ilios, desse período clássico grego, Vilios, que é lá no início da história, na pré-história grega, e no latim Troia ou Ilion. Tanto é que aqui a gente entende a origem do nome Ilíada, né? A Ilíada vai contar a história da guerra de Troia e Ilion era o nome de Troia. Então, Ilíada, justamente porque é a guerra que aconteceu aqui. Das camadas 8 a 9, 8 e 9, a gente vai ter a cultura grega e cultura romana. O que que eu falei aqui? Ah, sim, que as camadas de Troia não conseguem determinar com certeza qual é a camada da guerra de Troia e se de fato essa guerra existiu dessa forma. E que não existe nenhuma comprovação de um ataque grego, no caso os micênicos, né, que podem ser chamados de aqueus, os micênicos, que eles tenham atacado Troia. Bom, como é que Troia foi redescoberta? Já comentei que esse Henry Schliemann, que era um cara que era apaixonado pelos textos de Homero, decide que ele vai encontrar Troia e vai atrás do sítio arqueológico com a Ilíada e a Odisseia embaixo do braço, como se fosse um guia de turismo, como se fosse o nosso guia lá que a gente, Roma fica a tal lugar, Firenze fica em tal lugar, e ele vai à caça. Todo mundo achava que ele tinha perdido o juízo, mas o fato é que ele começa a escavar nessa região em torno de 1870, mesmo sem autorização. Aliás, Schliemann foi muito criticado, ou ainda é muito criticado pelos arqueólogos, pelos historiadores, porque ele fez uma série de coisas que não são aceitas dentro do meio acadêmico e do meio, enfim, ele começou a escavar sem autorização, ele escavou sem ter um critério adequado, e isso fez com que se perdesse muita informação. Ele disse: isso aqui é o tesouro
de Príamo, o rei de Troia, e tá tudo certo. E daí ele acabou vendendo ilegalmente esses objetos, tanto é hoje a maior parte deles está lá em Moscou, depois de uma longa caminhada. Então, alguns estudiosos até acham que podem ter sido falsificados, enfim, tem uma série de. eh, tem um lado B aqui do Schliemann, mas, por outro lado, ele conseguiu descobrir coisa que muitos gostariam de ter descoberto. Ele vai chegar, então, como eu comentei, na camada 2, que era essa camada muito sofisticada, com muita riqueza, e vai decidir que essa deveria ser a Troia de Homero. O palácio que ele tinha encontrado era o Palácio de Príamo, e o tesouro que ele encontrou seria o tesouro de Príamo. Deixa eu mostrar aqui o tesouro. Então, essas peças aqui, que tem toda essa polêmica em cima, porque de fato ele fez um comércio ilegal das peças, ele nem tinha registrado que ele tinha encontrado as peças, e aí quando viram a Sofia Schliemann, a esposa dele, usando as joias e tal, que seriam as joias de Helena, foi toda uma comoção, enfim, e hoje a maior parte das peças está nesse museu em Moscou. Então, só para ilustrar a grandiosidade disso, são peças de ouro, mais de 8.000 anéis de ouro, essas diademas, né, essas decorações aqui de cabeça que caem aqui na lateral, com o cabelo, brincos, os anéis, já comentei, objetos como escudo, armas, tudo foi encontrado aqui, né, numa espécie de um esconderijo, eles chamaram assim, enterrado, e o Schliemann vai dizer que era o tesouro de Príamo. Ali era o tesouro de Príamo? Não, não era, porque a gente vai ver que essa Troia aqui não poderia ser a Troia da Guerra de Troia, se a data da Guerra de Troia é aquela de referência em torno de 1250 antes de Cristo. Mais tarde aqui ele vai contar com a ajuda do Dopperfield, que vai continuar as escavações depois da morte de Schliemann, e as escavações continuam até hoje lá no local. Então, olhando uma planta das Troias sobrepostas, a gente consegue ver que a Troia 1, que é esse marronzinho mais clarinho, mais escurinho aqui, era uma Troia bem menor do que as outras, né? A gente tem aqui essa amarelinha que já é o dobro praticamente da Troia marrom aqui, da Troia 1. Depois a gente tem a Troia 6, a Troia 7, e esse azulzinho aqui já é de época greco-romana, tá? Então, as camadas a gente consegue ver em corte também aqui, o quanto essa cidade foi evoluindo, foi modificando. Então, amanhã a gente se encontra de novo por aqui. Um beijo.